Essa nossa live é mais uma do nosso estudo do Livro dos Espíritos, da União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado na Rua Ivinhema, número 5565, em Dourados. Estudo que nós começamos na época da pandemia e estamos dando continuidade. Então, abrimos com a nossa prece e depois seguimos nas perguntas da sequência. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre. Benfeitores que nos acompanham, que nos amparam. Obrigado por tudo, pela condição de estarmos aqui, por mais essa oportunidade. Pedimos que possamos ser ajudados a bem receber, bem acolher e fazer o melhor uso das bênçãos que com certeza estão sendo derramadas sobre nós e sobre os demais participantes, inclusive os nossos irmãos em espírito que nos acompanham nesse estudo. Que seja muito proveitoso para todos. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós chegamos na live de número 90. Além das lives do estudo do Livro dos Espíritos, nós temos as palestras, né, que antecederam, alguns outros estudos. Então, na verdade, tem um acervo já bastante significativo em nossa YouTube, né? Muito bem. E nós estamos na parte segunda. Hoje começamos a visitas espíritas entre pessoas vivas. É um título até um tanto intrigante, né? Vivos somos todos nós, né? Encarnados e desencarnados. Pois é. Mas ele está se referindo aqui à visita entre encarnados, que nós vamos estudar. Essa possibilidade de a gente se visitar durante o momento em que nós nos emancipamos. Nós já estudamos em alguns outros capítulos que a emancipação ela acontece não só naquele sono mais profundo, mas até numas cochiladinhas que a gente dá, a gente pode se emancipar. Então hoje nós vamos ver esse título, Visita entre Pessoas Vivas, que vai do capítulo, aliás, da pergunta número 413 até a de 418. E nós vamos já começando direto nas perguntas, 413. Por tua conta, João, você faz a leitura? Então, aí, gente, como tá só nós dois, você faz uma, eu faço outra, né? Pode ser assim? Certo. Combinado. Pergunta 413. Do item Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Pelo princípio da emancipação da alma durante o sono, parece que temos uma dupla existência simultaneamente. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. Isso está correto? No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Contudo, propriamente falando, não há duas existências, são antes duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. Isso é interessante porque às vezes a gente fica recebendo algumas informações sobre o nosso sono, o que nós fazemos no nosso sono, e temos a impressão de que há uma vida dupla, que inclusive essa vida pode ser incongruente uma com a outra.
que, por exemplo, enquanto aqui a gente, no período de vigília, a gente, digamos assim, tem uma conduta até moralmente bem avaliada, pode ser que durante o sono a gente sinta uma liberdade maior e a gente possa realizar atividades ou se encontrar com pessoas ou fazer coisas que a gente aqui não faria, em razão do autocontrole, do controle social, das regras morais que existem, da cultura, de tudo isso, né? Então a impressão que dá é que a gente poderia ter uma vida dupla. E aí diz que não, né? Que é simplesmente é uma outra fase. É só uma outra fase, né? Dessa nossa única existência. Claro que a nossa existência é única e o espírito que somos aqui em vigília é o mesmo espírito. É o mesmo espírito atuando em emancipação, né? Estado de emancipação. Porém, nós já vimos que durante a emancipação as faculdades da alma se expandem. A gente tem mais faculdades, tem mais memórias, né? O espírito não fica limitado pelas limitações que o corpo físico oferece, né? O corpo físico impõe, especialmente pela falta de condições do cérebro nosso de sintonizar-se. Isso é uma coisa assim até que fica um pouco complicado para entender, né? Porque se o cérebro é só um instrumento de manifestação do espírito, é um pouco complicado para a gente entender que ele não consegue exteriorizar, não consegue expressar as faculdades que o nosso espírito já adquiriu em outras vidas. É assim um pouco, não sei se é a parte da biologia que a gente teria que entender mais o que é para poder entender isso. A princípio é isso que me ocorre. Quando ele fala duas fases, né, a gente fica pensando nas fases da vida, né? Mas só que é simultâneo, né? As fases da vida ela ocorrem em épocas diferentes, né? E nessa situação não, são simultâneas. Tem a fase que eu estou emancipado e eu tenho a fase que eu estou fisicamente preso a esse corpo, mais preso, mais limitado. Talvez, não sei se cabe mais uma comparação na ficção, né? Os super-heróis têm vida dupla, com poderes e sem poderes. Nós sabemos que no plano espiritual, né, a emancipação, por isso vem até o nome, emancipação, né? Nós temos uma visão mais ampliada da vida, mais condições, né? Como nós vamos ver nas próximas questões, até mesmo a comunicação, como é que ela se processa. Muito bem, vamos então para 414. 414, essa faço eu então. Duas pessoas que se conhecem, pode-se visitar durante o sono? Certamente, e muitos daqueles que acreditam não se conhecerem, reúnem-se e se falam. Sem suspeitar disso, você pode ter amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem lhe ser úteis, é tão frequente que vocês o fazem quase todas as noites. Começando pelo fim, né? Interessante, né? A gente tem encontros quase que toda noite, né? E com pessoas que a gente acredita não conhecer e que se conhecem.
não fazem parte do nosso relacionamento, das nossas vivências, nem sem suspeitar. Também pode se encontrar com quem conhece, né? Mas eles falam, inclusive, de outros países, de outro país. A gente pode ter... não fala de outro planeta, né? Outro país. Imaginei até que de outro planeta também, né? De repente. Pode ser, né? Das colônias. Planeta mais inferior. Ó, eu queria ir para mais superior. Mas realmente, você tem razão, a gente precisa baixar a bola, né? Mas é interessante essa possibilidade, né, de visitar, de se visitar e de se encontrar durante o sono com pessoas que a gente teve relacionamento, teve convivência. Mas uma pena que a gente não se lembra, né? Pois é. Às vezes a gente fala assim que quase não tem amigos, né? Mas quem sabe tem, né? Quem sabe tem, muitos, né? E até aquelas pessoas que a gente despreza, né? Por conta da condição, da vivência, da forma como vive, né? As situações as mais diversas, né? Tem encontros. E esses encontros, de acordo com as nossas afinidades. Tem que sempre lembrar disso, né? Com as nossas afinidades. Quer comentar mais alguma coisa? É interessante isso, né? E também é interessante que a afinidade, nesse caso espiritual, não é uma afinidade pela condição material que a pessoa está vivendo nessa existência, né? Então a gente pode ser muito amigo de um mendigo. Por que não, né? Ou de um rei. Não se sabe. Não se sabe, né? Depois que hoje... das histórias que a gente lê, né, nos livros sobre a condição, né, da pessoa, do mendigo, daquela pessoa que tem problemas com embriaguez e tudo, e que tem uma história até do Chico Xavier, que um deles foi recebido pelo próprio Cristo, né? A gente olha para o mendigo com um olhar já meio diferente. Ó, aqui tem um rapaz, né, que anda assim, catando latinha e tal, Francisquinho. Ele é um moço, mas no corpo de homem, mas um espírito assim feminino, né? Eu passo por ele, mexo com ele. Ô, Francisquinha, como vai? Tem dia que ela cumprimenta, tudo bem. Tem dia que ela vira assim e vira pro outro lado, não quer conversa. Olha só. Eu fico pensando, né? Como será que é esse espírito, né? Às vezes bem mais evoluído que a gente tá aí, nem sabe disso, né? Então esse ponto é mais um esclarecimento sobre a nossa vida, a nossa relação com outras pessoas durante o sono, né? Claro que uma relação em espírito, por isso visitas espíritas, né? Porque é uma visita do nosso espírito a outro espírito independente, sem o corpo físico. Para a próxima? Tudo bem. Eu acho que já, né? 415, essa é tua. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Essa pergunta veio lá na primeira para nós, né? A gente ficou perguntando. Normalmente fica uma intuição dessas visitas ao acordar. E com frequência essa é a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e que não são outras senão aquelas que se adquire nessas conversas. Então isso é interessante, né? Porque essas ideias que nos ocorrem, que às vezes a gente se orgulha de ter tido uma ideia, de falar, eu tive uma ideia, para solucionar esse problema, essa questão, para resolver alguma coisa, para avançar em alguma obra, tive uma ideia. E, na verdade, a gente não teve, a gente ganhou essa ideia, né?
nos foi soprada essa ideia, nos foi intuída. Já fica uma intuição, na verdade a palavra melhor é inspirada, né? Que a gente até discutiu essa palavra na semana passada. Nos foi inspirada essas ideias por outros espíritos. E aí está esclarecendo então da utilidade dessas conversas, desse aprendizado que a gente pode ter durante o sono com outros espíritos, não só os espíritos de pessoas encarnadas, né? Mas outros espíritos desencarnados. E aí, no outro dia, futuramente, nos ocorre a ideia ou uma compreensão, alguma modificação, até, quem sabe, de sentimento, né? Por que não? Conforme ficou na lição do livro Os Mensageiros, naquele encontro do espírito da avó desencarnada com a neta. Uhum. E aí ela ia ficar com o sentimento modificado, sem saber por quê, sem lembrar por quê, como é que foi, ia ficar com o sentimento modificado. Então, realmente a nossa noite, o nosso período de desdobramento, de emancipação da alma, é um momento muito sério da nossa existência. E a gente não chega a pensar muito nisso. A importância cada vez maior que nós temos que dar ao nosso sono. No sono nós temos encontros, tanto com encarnados quanto com desencarnados. Podemos até fazer planos no plano espiritual, né? Corrigir alguns rumos ou até combinar coisas erradas também, né? Depende da companhia que a gente se coloca. Então, pode fazer bons planos e planos não tão bons assim. Vigilância é importante. Pode até estudar filosofias abomináveis. O crime organizado está no lado de lá também. Exatamente. As organizações. De repente, essas ideias, né, que começa a se espalhar pelo mundo, ideias de separação, de guerras, de comportamentos assim bastante deploráveis, né? Doutrinas assim bastante perniciosas, né? Kardec diz que toda doutrina é bem-vinda desde que ela não traga prejuízo, né? Que ela não seja uma doutrina perniciosa. A doutrina perniciosa deve ser combatida dentro da gente, né? Deve ser enfrentada. Então, muitas vezes essas doutrinas bizarras, absurdas que a gente ouve, ela tem essa forma, né, de se propagar, não só hoje com a internet, que tem uma facilidade maior dessa propagação, mas também durante esse momento, né, de sono, talvez as pessoas também, tanto para o bem quanto para o mal, né? As vigilância é importante, né? A 416, vamos lá. Ela continua. Coloquei 402 embaixo, mas é 416, tá? Essa é sua ou é minha? Essa é a sua. É minha? Acho que é. Então vamos lá. O homem pode provocar as visitas espíritas por vontade própria, né? Visita entre pessoas, né? Por vontade própria. Por exemplo, ele pode dizer ao adormecer: esta noite eu quero encontrar em espírito com tal pessoa, conversar com ela e lhe dizer tal coisa. O que se passa é o seguinte: a pessoa adormece, seu espírito desperta. E o que ela havia decidido, muitas vezes o espírito está bem longe de seguir.
porque a vida humana pouco interessa ao espírito quando ele está desprendido da matéria. Opa, o que eu fiz aqui? Assim é para os homens já bastante elevados. Os outros passam sua existência espiritual de maneira toda diferente. Eles se entregam às suas paixões ou ficam na inatividade. Portanto, pode acontecer que, conforme o motivo a que se propõe, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas, de fato, de ele ter essa vontade, enquanto desperto, isso não é uma razão para que ele o faça. Então as coisas mudam, né? Enquanto a gente está encarnado, nós temos certos interesses. Quando está emancipado, que é uma forma de estar desprendido da matéria física, os interesses podem modificar um pouco mais. Essa emancipação pode trazer uma lucidez maior, e tanto para um lado quanto para o outro, né? Então a gente pode mudar esse plano. Eu quero me... Porque aqui encarnados, vamos pensar, né? Uma pessoa que tem um certo nível de cultura e conhecimento vai querer encontrar com alguém famoso que tenha bastante conhecimento nessa ou naquela área. Uma pessoa que é mais fútil, vou querer encontrar com tal pessoa que é famosa, né? Agora tem os youtubers da vida aí, querem encontrar com fulano, com ciclano. Então os interesses aqui enquanto encarnados, eles são mais voltados para essas coisas fúteis e também transitórias, né? Quando a pessoa tem essa ligação mais voltada para isso. E aqueles que têm já estudo, gostaria de encontrar com pessoas mais de maior elevação. Mas essa possibilidade nem sempre existe. Os compromissos existem lá e cá. Então as pessoas às vezes não têm essa disponibilidade e nem essa necessidade. Não é interessante esse encontro muitas vezes. E que a gente tem aquele desejo, aquela vontade, igual criança, a caça de famosos, né? Não teria. Então é isso. Quero Pois é interessante. Isso aí já me lembra de novo daquela afirmação da vida dupla. Porque se o espírito pouco se importa com a vida humana, como disse, né? Pouco a vida humana, pouco interessa ao espírito, quer dizer, é uma espécie de vida dupla. Aquela pergunta não foi sem uma razão, né? Sem algo a aprender com ela. Aquela colocação da vida dupla. Porque tem uma espécie de vida dupla, né? Mas o que ficou claro aí, já em outras questões também, veio nessa mesma linha, é que a maioria das pessoas menos evoluídas na relatividade dos encarnados de um tempo, a maioria das pessoas vai para, como é que disse aí? A maioria das pessoas vai para ocupações nenhuma, não faz nada, ou vai para ocupações bem baixas, não vai buscar, né? Não vai buscar nada mais elevado, né? Ficam na inatividade ou se entregam às suas paixões, está dizendo aí. Então, poucas pessoas vão aproveitar melhor, né? Como fala, eu acho que é no livro Os Missionários, né? Tem um capítulo que coloca isso, dizendo que até aqueles que se matriculam nos cursos que são oferecidos no mundo espiritual, a grande maioria deles não comparece depois. Não comparece depois, encontra dificuldades, fica vivenciando suas paixões, como os exemplos que foram dados, né? Que são dados lá nesse livro, nesse capítulo, não me engano, acho que é o 8 do livro Os Missionários.
Quando fala então da maior vivência, nessa emancipação, né, uma visão mais ampliada, nem que sempre quer dizer para o bem, né? Como está dizendo aí, né? Também fica mais ampliado no campo das paixões, né? Também, dependendo da nosso nível evolutivo, da nossa sintonia. A gente tem uma visão mais ampliada do que eu posso fazer, tanto no campo do bem quanto do mal. Depende dos meus interesses. Às vezes a gente sempre acha, não, vai emancipar, então vai chegar lá, ele vai ficar mais compenetrado, né, nos interesses de se melhorar e se modificar. Nem sempre. Tem alguns que permanecem naquele nível mesmo de maldade, mesmo voltado para as questões outras. Ok. 417. Está. Assim, um determinado número de espíritos encarnados poderia se reunir e formar assembleias. Espíritos encarnados. Poderia se reunir e formar assembleias? Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou recentes, costumam reunir desse modo diversos espíritos felizes por estarem juntos. Então, claro que os espíritos podem se reunir para muitas coisas, né? Para aprendizados, para estudos, para descobertas, para todo tipo de finalidade, na verdade, né? E aí vem o comentário de Allan Kardec, né? Pelo termo antigos, que disse ali antigos amizades, laços antigos ou recentes de amizade, pelo termo antigos devemos entender os laços de amizade que firmamos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, mas das quais ignoramos a fonte. Então podemos conversar sim com pessoas, né, com antigos e recentes laços de amizades, e depois a gente ter a intuição daquelas ideias, daquilo que a gente cultivou mentalmente durante esses encontros do desdobramento pelo sono. E aí a gente se surpreende de não saber de onde que veio aquelas ideias. Ok. 418. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então a pessoa pode... as possibilidades, né? Não é uma única possibilidade. Tem vários fatores aí que influenciam. Até mesmo enquanto acordado, me recordei agora de um caso que me contaram ontem, de uma pessoa que tinha um problema muito sério com alcoolismo, e um dia ele chegou em casa assustado, falou com a mãe dele: olha, me esconde que eu matei fulano e vão me prender, me esconde. Ficou lá alguns dias, né, escondido e tal. Quando pensa que não, o fulano que ele acreditava que tinha assassinado passou tranquilo na frente da casa dele, né? Ilusão da cabeça dele. Que coisa.
Então, às vezes, até mesmo em estado de vigília, né, a gente tem umas ilusões, umas coisas assim, né, dependendo da situação. E esse caso do envolvimento com as drogas, seja álcool ou tipo de droga, né, dá essas. Mas aqui fala da questão do sono mesmo. Então, o sono, a pessoa pode sonhar, eu sonhei com fulano. Puxa vida, será que ele morreu? Eu estou sonhando com ele. Às vezes ele sonha que ele tá morto mesmo, que ele desencarnou. E, na verdade, não aconteceu nada disso. Nessas questões, né, da psicologia tem a simbologia, né, tem as interpretações que às vezes a gente precisa considerar também, né, nos personagens que a gente sonha, que às vezes nem são personagens mesmos reais, né, são nós mesmos nos projetando em outra pessoa para corrigir alguma coisa que a gente precisa corrigir nossa caminhada aqui na Terra. Aí é uma situação que é preciso analisar. Aí mais pro final aí da pergunta, a resposta, tá falando numa possibilidade de a crença na morte desse amigo ser uma imposição por prova. Achei meio curioso isso até. Se ele não for sido imposto por prova, crer na morte desse amigo poderá ter um pressentimento da sua existência. Será que é ter ou ser um pressentimento da sua existência? Como poderá o pressentimento da sua morte, né? Mas crer como prova de que um amigo morreu. Será que não seria, por exemplo, vamos imaginar um tipo de prova. Eu tenho um amigo e eu estou meio estranho com ele, não estou mais visitando e tal. Aí eu sonho que ele morreu, eu falo, opa, eu gosto dele, eu vou tentar, né, me acertar com ele, né, me perdoar ou perdoar ele por conta de alguma situação que nós tivemos. Talvez nesse sentido, né, um toque, né, que é dado para que a gente corrija alguma coisa. É uma possibilidade, né? Pode ter muitas outras. Né? Talvez essa palavra prova ela pode ser ampliada a muitas situações. Sim. Que não nos ocorre agora. Mas na hora que a gente sonhar, a gente fala, eu estou sonhando por causa disso. Vamos acertar o rumo aqui, que estou recebendo um avisozinho que de repente é um amigo que está precisando da minha ajuda, e eu sei disso, estou desprezando. Várias situações pode ter, né? Sim. Aí é um toque, né? É um empurrãozinho. Muito bem, com essa pergunta nós terminamos esse título. Já vamos passar agora pro... voltei ao invés de ir para frente. Para outra coisa. A telepatia, né? É isso? Transmissão parece ser, né? Pelo título. Telepatia. Transmissão oculta do pensamento. Transmissão oculta do pensamento. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando vocês dizem que uma ideia paira no ar, estão usando de uma figura de linguagem mais exata do que supões. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Que isso explica, inclusive, essas descobertas que acontecem, né? Praticamente ao mesmo tempo.
em lugares diferentes do planeta, em continentes diferentes, e esses espíritos podem estar se reunindo entre si e com outros e realizando esses estudos, essas descobertas, né? Inclusive, logicamente que pode ser com um amparo, né? Com mentoria de espíritos desencarnados. E aí, aquele que tiver mais facilidade de lembrar durante a vigília, poderá até, além de ganhar, né, de colher os louros pela descoberta, por ter ser dito o autor da descoberta, pode até ter lucros, né, patenteando coisas, tecnologias, inventos, conhecimentos, né, que antes não existiam, e que aquela pessoa vai ter os direitos conforme a lei humana, conforme a cultura. Então, aí está explicado essa questão, né? Entre outras coisas. Os espíritos se encontram, trabalham juntos, têm afinidades, como disse na questão anterior. A gente pode ter afinidade com o espírito chinês, com o espírito da Índia, do Japão, de qualquer lugar, né? Muito provavelmente nossas afinidades aqui são com espíritos europeus. Muitos dos que estão na Europa, né? Talvez com alguns outros aí, né? A gente já jornadeou junto, errando e acertando, né? Quem sabe africanos, né? A gente contextualizando essa questão, né, das descobertas, na época que Kardec codificou a doutrina espírita, a comunicação ela era mais complicada do que hoje, né? Então, as descobertas científicas até uma surpresa, né? A gente ouvia falar bem assim, não, mas descobriu tal coisa aqui, a cura para uma doença, ou até mesmo uma arma, né? Uma coisa mais, até coisa ruim, ou a questão mesmo do homem voar, né? E descobriu simultaneamente, né, quase que ao mesmo tempo, em pontos diferentes do globo, sem que as pessoas se comunicassem quanto a isso, né? Sem que aqueles homens da descoberta, hoje a comunicação ela é mais frequente, né? Eles publicam, né? Tem as publicações, tem as trocas mesmo de informações, de ideias, né? De situações que naquela época era mais difícil. Então, aí você vem a explicação. Chegou o momento da humanidade avançar nesse terreno tecnológico, por exemplo, né? Dessa descoberta da cura de uma doença, por exemplo. E daí, então, aquela descoberta ela aparece em vários pontos simultaneamente. E aí a gente fica pensando, né, na questão da lei, dos direitos autorais e tudo mais, né, que cada pessoa tem, né, e que às vezes não é detentor daquela descoberta. A descoberta ela veio do mundo espiritual, e que se apega àquilo ali, né, com direitos e tudo mais que se coloca. Interessante isso. Pode ocorrer até de quando duas pessoas ao mesmo tempo elaboram certas ideias ou realizam certas descobertas, uma acusar a outra, né, de que a outra plagiou, de que a outra copiou, de que a outra pirateou, né? Quando podem perfeitamente as duas estarem ao mesmo tempo na mesma fase do avanço em alguma descoberta, em algum conhecimento, né? Eu acredito que conforme a gente vai ao andar da humanidade, nós vamos avançando mais no campo evolutivo, essas questões, né, que a pessoa fala, não, mas eu
eu sou o dono dessa descoberta, né? Isso vai cair por terra, acaba sendo de domínio público. Porque se a gente for pensar bem, todas as descobertas, elas são coletivas, elas não são individuais. Como diz o ditado, né? Aquele que colocou a cerejinha no bolo lá, acha que é dono de toda a descoberta da confecção do bolo. E na verdade, né? A contribuição é múltipla, é coletiva. E agora, com o estudo da doutrina espírita, a gente percebe que é muito mais coletivo, que eu entendo, contendo inclusive a participação espiritual. Sim. E aí faltou o comentário de Kardec aí, né, que está aí. Está dizendo, desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, mesmo contra a nossa vontade, o nosso próprio espírito revela muitas vezes o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, o comentário de Kardec, às vezes nem vem de um outro, né? Vem de nós mesmos. Né? Então, em estado de emancipação, nós temos uma visão mais ampliada das questões e vem aquele toque que faltava para completar a ideia. Sim. 420? Vamos lá. Vamos. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Aquela história da telepatia. Os espíritos não se acham encerrados no corpo como numa caixa. Radia por todos os lados. Segue-se pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então a comunicação ela ocorre. E às vezes a gente entende como comunicação a oralidade, né? A verbalização das questões. E a comunicação ela acontece até mesmo com a troca energética, né? Com aquelas afinidades ou não afinidades, com as simpatias ou antipatias, né? A comunicação ela não se acha encerrado só nessa parte assim, né, de compreender, né, a cognição, a questão ela é muito mais ampliada que essa. Considerando isso, a gente está sempre em comunicação, né, tanto um com o outro. Então, interessante essa questão, né, da associar a comunicação com uma irradiação do espírito que não está preso no corpo como algo que está dentro de uma caixa. Eu acho que vai ter mais informações aí para frente sobre Sim. Como é que se processa essa comunicação. O que é que vai de um espírito até o outro e como isso transita, né, de um espírito até o outro, como uma ideia elevada, pensamento elevado. Pensamento chega para outro espírito que recebe. Aí também aquela comunicação, né, das intuições, né, que a gente acha que vai aconteceu alguma coisa com o fulano, estou tendo uma impressão aqui, né, que tem alguma coisa ocorreu. Alguns fazem até experiências, né, com animais, né, já li a respeito, né, filhotes, né, de animais, fica distante um do outro e a mãe percebe quando o filhote está sendo ameaçado ou alguma coisa assim, estremece, né, fica agitada. A comunicação ela ocorre. Muito bem, 421. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? No mesmo instante, né? Concomitantemente, a mesma ideia. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem
reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Pois é, espíritos simpáticos que um vê o pensamento do outro. Cada um vê o pensamento do outro, embora estejam acordados. Comentário de Kardec. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, é algo bem interessante, né? Uma comunicação totalmente por telepatia. Esses espíritos têm eu acho que além da afinidade, tem uma capacidade, né? Uma capacidade, né? Nesse âmbito aí da telepatia, da leitura do pensamento, da transparência do seu pensamento para outro espírito. Então, a comunicação pode ocorrer como entre espíritos que não usam a linguagem que nós conhecemos, né? Essa linguagem dita aí de códigos no nosso caso. Temos o código sonoro, né, e o código gráfico. Acho que são esses dois que nós usamos, né? E que deve ter muitos outros que nós desconhecemos. Muitos outros códigos, muitas outras formas. Né? A gente... Até eu uso aqui o termo, né? Veem os pensamentos. Veem. Como nós estudamos naqueles livros, como Os Mensageiros mesmo, né? Processo de comunicação, ele é muito maior do que, e muito mais diverso do que aquele que a gente conhece aqui. Ok. Terminamos mais um título. 422 já vem para outro título, que é a Letargia, Catalepsia, Mortes Aparentes. Nosso horário já está 20h54. Nós faremos a leitura ou vamos deixar para a próxima? João? Acho que a internet falhou de novo. Olá. João, dá um molinho. Tá. Tive que trocar aqui de dispositivo, que o negócio aqui não aparecia mais nada. Não aparecia. Então, tá dizendo que agora mudamos para um outro título. Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. E o nosso horário já é 20h55. Estamos já fazendo o encerramento dessa live de hoje, que foi uma live tão interessante, de coisas que a gente não pensa muito, que a gente não reflete muito sobre elas, né? Aspectos da nossa vida espírita, da nossa vida de espíritos, mas que tem uma seriedade, né? Tem consequências, e conforme a gente busca, conforme a gente se prepara para isso, a gente também colhe resultados, né? Bem como disse Jesus, né? Buscai e achareis. E então, se a gente tem uma preocupação mais adequada, uma preocupação de que a nossa noite, de que os encontros que vamos ter, de que os estudos que vamos fazer, né, sejam de uma certa qualidade, a gente vai tendo uma influência para melhor da nossa vida aqui de vigília sobre a nossa noite de sono e vice-versa, daquilo que acontece da nossa noite de sono sobre a nossa vida em vigília.
Isso tudo é muito importante, né? E pode gerar melhores relações com pessoas com quem a gente se preocupa, com quem a gente se importa, ou que necessitam de nós, como foi dito hoje, quem sabe com alguém que a gente não se harmoniza, não se afiniza muito, mas pode resolver isso com mais facilidade, talvez, durante o sono. Então, vamos encerrando mais essa live. E aí eu vou deixar para você fazer, então, a prece de encerramento, já que eu fiz a de abertura. Ok. Gratidão, Senhor. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos intuem para que a gente possa desenvolver um aprendizado melhor, que a gente possa ter um maior entendimento sobre as questões da doutrina espírita, que esses ensinamentos possam ser motivadores para as nossas mudanças, para a nossa vigilância, que fala sobre a emancipação da alma, e essa consciência que nos foi dada de que vivemos os dois planos simultaneamente e que precisamos cada dia mais nos importar com o que pensamos, com o que sentimos, com os nossos comportamentos, para termos um melhor desenvolvimento nos dois planos. Então, que esses estudos sejam motivadores para a transformação que viemos buscar aqui na Terra através dessa reencarnação. Que cada dia mais nós procuremos nos melhorar a nossa sintonia, as nossas companhias, os nossos pensamentos, para contribuir para que o nosso mundo interno e externo se torne cada dia melhor. Que a vossa paz, o vosso amor, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.